Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridos fraternos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos consagrar ao Espírito Santo e neste dia 6 de junho de 2019, estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, estamos na novena de Pentecostes. A igreja, neste dia, que é uma quinta-feira, nos exorta a rezarmos com as palavras que ela mesma, Igreja Mãe, nos ensina. O que devemos pedir? Nós os pedimos, ó Pai, que o vosso Espírito nos transforme com a força dos seus dons, dando-nos um coração capaz de vos agradar e de aceitar a vossa vontade. Nenhuma fibra do meu corpo, da minha alma e do meu espírito se mova, senão pelo vosso sopro de vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos amigos, queridos fraternos, estamos hoje avançando um pouquinho mais naquele precioso livreto da instrução que nós chamamos Instrução 24, neste ano em que estamos aprofundando como selo pastoral da nossa comunidade, como fio condutor da nossa comunidade, o pensamento de São Paulo VI, o Papa Paulo VI, que em 2008 escreveu uma exortação evangélica testificácio. Sede fiéis ao Espírito do vosso fundador. É o ponto número 11 desse documento. E nós chegamos, então, à instrução 24, em que eu procuro, com um espírito de muita humildade e consciência das minhas limitações, para falar de um assunto tão importante, tão grave e tão central de todo o nosso patrimônio espiritual. Hoje nós vamos refletir um pouquinho no parágrafo 4, o quarto parágrafo do ponto número 3. E só vamos fazer uma reflexão em torno da primeira parte desse parágrafo. A palavra que eu rezei hoje, pedindo a graça, como dizia aqui a oração que acabamos de fazer, pedindo a força do Espírito Santo para eu captar e comunicar aquilo que o Senhor quer deixar como uma reflexão da fundadora para toda a nossa comunidade. Eu rezei, me veio à mente uma palavra de São Paulo, porque, sinceramente, diante desse assunto, patrimônio espiritual da Nova Aliança, e de modo especial o carisma da nossa comunidade, eu me senti diante do Espírito Santo muito pequena, porque
este é um assunto que me supera infinitamente. Eu apenas intuo a riqueza do que Deus tem para nós, do que Deus quer da nossa comunidade. Mas ainda me sinto muito longe de entender a profundidade da proposta de Deus. Ainda mais em se tratando de uma comunidade basicamente laical. E a palavra que me veio à lembrança quando eu me colocava à disposição do Espírito Santo e suplicando a sua ação em mim e em vocês, em nós, foi a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Irmãos, quando fui até vós anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri à ostentação da palavra ou à sabedoria da pregação. Realmente, diante da riqueza de um patrimônio que Deus confia a um grupo de pessoas, como tem confiado em nós ao longo desses 35 anos, nós só temos que pedir a Deus que nos purifique de toda, ainda que ínfimo desejo, ínfima intenção de ostentar uma compreensão, uma profundidade que eu não tenho a respeito desse assunto. Eu estou me formando junto com vocês. Vocês estão sendo para mim uma oportunidade que Deus me dá de me aprofundar. Eu tenho obrigação de acumular no meu coração aquilo que São Paulo vai chamar de leite espiritual, para partilhar com vocês a graça com que Deus nos tem conduzido. Então, longe de mim, de cada um de nós, o desejo de recorrermos a uma palavra que venha da vaidade, que venha de um falso conhecimento. E também nada que venha da sabedoria humana, carnal. Nada que venha da astúcia intelectual, das voltas intelectuais que às vezes podem nos rondar e prejudicar a comunicação e a compreensão daquilo que nós acabamos de rezar, a vontade de Deus. Mais para frente, um pouquinho pulando um versículo, Paulo ainda descreve a sua situação interior, escrevendo para os coríntios, que era um povo preparado. Dizia: estive junto de vós com fraqueza, receio e muito tremor. Vou partilhar com vocês que realmente é o sentimento do meu coração toda vez que eu preciso preparar este vídeo sobre o nosso carisma. Me sinto fraca, porque nem tudo eu consigo viver como exige a graça de Deus em nós. Um medo, um receio respeitoso, uma tremura interior para não falar além daquilo que Deus
quer nos ensinar, não ensinar errado, não usar de sofismas, de maquinações humanas para convencer ninguém. É o Espírito Santo que nos ensina não só o que pedir e como pedir, mas também nos ensina o que ensinar e como ensinar. Continua o apóstolo. A minha palavra e a minha pregação não se apoiavam na persuasão da sabedoria, mas na manifestação do Espírito e do poder, para que a vossa fé se fundamente não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. São Paulo está falando para um povo que tinha contato com a filosofia da época, com os filósofos, que gostavam de discutir, de colocar seus pensamentos, suas ideias, né, complicadas, o seu saber humano, assim, em discussão. E Paulo vai se distanciar dessa situação e diz: a minha palavra, a minha pregação foi muito simples. Tanto é que na segunda carta, São Paulo vai usar uma certa ironia para com os coríntios. Depois vocês vão lá e vão ver como ele foi irônico, acho que no comecinho do capítulo 2. Então, São Paulo não está procurando persuadir ninguém aos moldes dos filósofos e dos pregadores que, na sua época, pregavam, mas não como quem tem autoridade, como Jesus Cristo teve autoridade, como Paulo teve autoridade, como a igreja tem autoridade. O que Paulo queria era que a sua pregação, como eu quero que esse simples ensinamento, essa simples reflexão, sejam muito mais uma demonstração, uma manifestação do Espírito Santo e do poder de convencimento que ele tem para nos tornar cada vez mais apaixonados por este carisma de obediência pronta, incondicional e amorosa à Igreja. Então, vamos ao nosso parágrafo 4º, primeira parte do parágrafo 4, do ponto número 3 da nossa instrução. A Igreja nos ensina, através dela, que ao longo do tempo, a compreensão, o entendimento da relação entre o exercício da autoridade e a obediência das pessoas que estão sob a autoridade de alguém varia de época para época. O modo de compreender como se dá o exercício da autoridade e o exercício da obediência, o modo de entender e de viver não é o mesmo hoje como foi, por exemplo, no começo da vida religiosa, da vida consagrada. Entre o ontem e o hoje, a respeito desse exercício e da vivência da autoridade e da obediência, existe uma distância muito grande, não só de tempo, mas em termos de cultura,
em termos de desenvolvimento, em termos de alargamento dos horizontes, da mentalidade humana. E isto acontece também dentro da igreja, não só na realidade social na qual nós vivemos, na sociedade humana, mas isso incide também na vida da igreja. E isto, além disto, ainda podemos dizer que o exercício, o modo de exercer e de viver a autoridade e a obediência varia muito de acordo com a índole de cada realidade eclesial. Varia muito de acordo com o espírito da fundação de cada realidade eclesial. E isto se deve a algumas causas. Hoje nós vamos ver apenas a primeira causa que está no nosso documento. Porque hoje se entende o exercício da autoridade e da obediência tal e qual está escrito nesse documento. Talvez daqui 10 anos, 5 anos, nós não vamos ter essa mesma compreensão. Já teremos evoluído um pouco mais ou involuído. Que não é tudo que é progresso, né, gente? Não é tudo que é louvável. Às vezes a gente também percebe que progresso e compreensão de horizontes mais amplos podem correr o risco de nos fazer desviar do verdadeiro espírito das coisas. Então, em primeiro lugar, hoje se tem consciência muito maior do valor de cada pessoa humana, de cada ser humano. E isso tem uma repercussão muito grande, tanto para a autoridade, como para aqueles que se submetem à autoridade, porque fizeram um compromisso de obedecer a Deus, cuja autoridade eu aceito que passe através de uma autoridade legitimamente constituída, passe pela comunidade, passe pelo patrimônio espiritual. O valor de cada pessoa humana, a consciência do valor de cada um, tem uns desdobramentos. Então, nós precisamos, em primeiro lugar, pensar que no campo vocacional, no campo do chamamento especial de Deus, que vai fazer ampliada a graça do batismo, existe uma exigência pessoal de Deus diferente para cada um. O próprio São Paulo, numa das suas cartas, vai dizer que o Espírito Santo é dado segundo o dom de Cristo. Então, Deus nos chama pelo nome. Deus não nos chama por atacado. Vocês veem que no chamado dos apóstolos, primeiro Jesus se recolheu, subiu ao monte para rezar, passou a noite em oração. Quando ele desceu, ele começou a chamar os seus apóstolos. Fulano, Beltrano, Cicrano. O Evangelho cita um por um. E temos algumas passagens em João e nos sinóticos em que o chamado é bem descrito. Por exemplo, o chamado de Mateus, de André, de Pedro. Bem pessoal. E como eu disse,
Sendo pessoal, Deus sabe até onde apertar o parafuso. Deus coloca no coração de cada pessoa um nível de exigência, de comprometimento com Ele. E isso precisa ficar claro para nós. Porque senão nós vamos querer passar uma régua em nível de cumprimento daquilo que tem que ser cumprido mesmo, tem que ser vivido. E corremos o risco de deixar, fazendo parte da fraternidade, pessoas que apenas cumprem a letra das coisas, mas não vão fundo no espírito da letra. E jogar para fora pessoas que talvez poderiam contribuir demais com a comunidade. Mas esse é um outro ponto. Então, em primeiro lugar, Deus dá a cada um, quando Ele chama para, vamos falar para nós, para a fraternidade, Ele tem um nível de exigência com relação ao exercício da autoridade e da obediência. Segundo ponto, essa vocação, esse chamado de Deus, vem enriquecido, vem acrescentado, acrescido, para cada um, com dons e graus de dons diferentes. Por exemplo, os dons intelectuais. Alguns entendem mais do que os outros a exigência do nosso patrimônio. Alguns entendem as coisas segundo as suas experiências de vida, em família, a vida paroquial, às vezes em outras realidades eclesiais. Alguns se satisfazem com uma compreensão mais ou menos profunda. Outros querem ir fundo na compreensão melhor da proposta de Deus para ela. Umas pessoas têm mais capacidade para entender, outros têm menos. Isso é humano. E é divino também. Por quê? Porque Deus dá a cada um os dons da inteligência segundo a sua vontade. Depois, a pessoa, nós também, além dos dons intelectuais, nós temos os dons afetivos. E cada um traz da sua própria família, da sua experiência passada, né, fora da fraternidade, traz consigo experiências afetivo-emocionais. Uns se sentem mais ou menos sintonizados, antenados, envolvidos, aderentes efetivamente e afetivamente do que os outros. Não existe dons afetivos, intelectuais iguais em todas as pessoas. Cada um traz um conteúdo, uma bagagem que vai ativar esse dom de compreender intelectualmente, que vai fazer também aflorar uma vida afetiva que vai incidir sobre a maneira de se conduzir como autoridade e como pessoas que devem obediência. Todos, no fundo, têm que obedecer. E, finalmente, as pessoas vêm carregadas também, essa vocação, esse chamado de Deus,
de dons espirituais. Uns têm uma profundidade maior na sua vida espiritual, se dedicam mais à escuta de Deus, têm uma exigência maior de um tempo bem fiel de dedicação à oração, ao estudo das coisas de Deus e da igreja. Outros se satisfazem com a linha média. Eu pergunto para vocês, vocês percebem como numa família as coisas são assim? Você tem aquele filho dedicado, aquele filho que estuda, que vai além daquilo que o professor ensinou na aula, e tem aquele que faz por onde. Tem aquele que se tirar 8, se descabela. E o outro, se tirar 5, tá bom demais. Tem aqueles que, quando vê a mãe triste, se debulha junto com ela. O outro passa indiferente. Nós temos aqueles que se afinam bem com a espiritualidade do pai e da mãe. São dóceis, né? A condução espiritual que os pais querem dar. E outros são rebeldes. Família é isso também. Nós não podemos pensar que porque nós somos um grupo de igreja, nós somos todos santinhos. Não, não somos. Nós estamos num processo de santificação. Eu acho que o Papa São João Paulo II, nessa preciosa carta apostólica que ele escreveu para a passagem do milênio, em 2001, do qual eu me valho para as escolas de oração, ele faz uma proposta também da chamada escola de santificação, escola de comunhão e de santificação. Nós somos todos aprendizes de Deus. Nós somos aprendizes no sentido de vida comunitária ser... E olha que nós não vivemos debaixo do mesmo teto. Nós nos reunimos semanalmente, graças a Deus, mensalmente para a nossa escola de oração, anualmente, como este ano de 2019, vamos nos reunir no encontro anual em Fortaleza, né? O encontro regional. Mas nós não moramos juntos. Mesmo lá do consagrado da comunidade. Não deixamos tudo para morar juntos. Quando se mora junto, a dificuldade ainda é maior. Tem o seu lado positivo, como tem o lado positivo também de não vivermos juntos. Tudo é dom, tudo é graça. É este o trajeto que Deus determinou para nós. É esta maneira de viver que Deus determinou para nós. Se lá para frente tivermos uma comunidade de irmãos, de irmãs, né? De fraternos que vão se juntar para morarem juntos, louvado seja Deus. Neste momento, é desse jeito que nós conseguimos chegar. Um terceiro ponto dessa consciência da importância de cada ser humano na igreja, na sociedade, na nossa fraternidade, na nossa comunidade, porque o carisma, o patrimônio espiritual vale para a comunidade, como vale ainda mais para a fraternidade. O terceiro ponto da descoberta, da consciência do valor da pessoa humana é que uns, segundo as suas experiências de vida,
relação principalmente de pais e filhos, uns tendem mais a entender as coisas, como eu já falei, tendem mais a se apegarem à letra das linhas normativas, da regra de vida, da palavra de Deus, e outras pessoas são mais ligadas ao espírito da letra, ao que Deus está querendo dizer com isso. Exemplo: se o teu olho é motivo de escândalo para você, arranca o teu olho fora. Há pessoas, os fundamentalistas, por exemplo, que levam isso ao pé da letra, realmente é arrancar o olho mesmo. É arrancar a mão de quem rouba, né? É mutilar. Mas nós temos que ir no espírito da letra escrita. Nós precisamos ir na intenção da pessoa que está à frente da comunidade, à frente da fraternidade. Não é só ficar ligado ao que a pessoa falou. Isso seria a letra. Mas ir na intenção do coração da pessoa que falou aquilo. Por isso, quanto mais estreita for a comunhão entre nós, ao conhecimento recíproco, as partilhas da nossa fraternidade são de uma riqueza impressionante. Porque ali acontece muitas vezes uma verdadeira confissão de fé, confissão de experiências maravilhosas de Deus na vida de cada um, confissão do próprio pecado, confissão dos sofrimentos, das cruzes. E tudo fica ali, guardado no coração de cada um com uma fidelidade, com respeito pela experiência que o outro está trazendo para dentro das partilhas. Isso vai criando entre nós uma afinidade muito grande, um espírito de fraternidade. É aquilo para o que Jesus consagrou os seus 3 preciosíssimos anos de vida pública, cultivando o amor e passando esse amor para os seus apóstolos, seus amigos mais íntimos, né? Convivendo com eles, comendo com eles, andando com eles, por onde quer que ele fosse, estava lá o grupo dos 12. Eu lembro daquela passagem de Pedro que se levanta na praia e diz: eu vou pescar. E os demais: e nós vamos contigo. Essa passagem me comove, gente. E nós vamos com você, Pedro. Vamos pescar. Você vai pescar? Tá, eu vou junto. Você vai para uma viagem missionária? Se eu não posso ir junto, eu fico aqui no meu lugar, mas viajando, imaginando, rezando, intercedendo pelo outro que foi sem a minha presença. Então, onde está um, está o grupo todo da fraternidade. Gente, para que serve a rede social? De que vale nós estarmos em WhatsApp, Telegram, YouTube e Twitter e mais não sei das quantas, se não como um recurso para nos unirmos mais entre nós? E não para kikiki, mas para partilharmos das mesmas graças, dos mesmos dons, né? Aquilo que me tocou, que foi construtivo para mim,
eu quero comunicar aos meus irmãos? Um outro aspecto, um desdobramento desta descoberta do valor de cada pessoa humana, porque é criatura de Deus, é filho de Deus, é um resgatado com o sangue do Cordeiro, custou a vida de Jesus Cristo. E esse valor agora vai tocar a parte relacional. Um pouco eu já acabei de falar. Uns, na vida fraterna, na vida de comunidade, têm mais facilidade de se relacionar com as pessoas. Não ficam ensimesmadas, isto é, não ficam voltadas para si. Se, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da sede. Entre uma atividade à tarde, na segunda-feira, e a Santa Missa, às 18 horas, para algumas pessoas tem um intervalo em que elas participam de algumas coisas à tarde, mas depois tem um intervalo de 1 ou 2 horas e aí vem a missa. Há pessoas, eu estou dando um exemplo que vocês podem transferir para outras realidades. Por exemplo, outro exemplo. Nós temos o nosso lanche na cantina, na parte depois da missa. Até que chegue a hora da pregação, a hora do encontro mesmo, eu percebo que há pessoas que não estão envolvidas em algum serviço, né, para preparar o ambiente da pregação, ao invés de se envolverem com outras que estão ali também sentadas, não sai do seu lugar. Fica ali fazendo as suas coisinhas, mexendo no seu celular. Não se aproximam das pessoas. Tem dificuldade para isso. Criação pode ser. Trauma de grupo também pode ser. Falta de costume, sim. Espírito de fechamento, eu diria assim, um pouco de egoísmo, de não sair de si, não fazer esforço. Para sentar na outra mesa lá, onde tem uma pessoa sozinha também. Mas por que ela não vem aqui? Mas vai você. Tem pessoas que têm facilidade de se abrir, de se expor, de propor um outro caminho, uma outra maneira de fazer, uma outra maneira de conduzir o encontro, diferente daquele que a autoridade está propondo, que um colegiado está propondo. Há pessoas que guardam para si e ficam ruminando aquela ideia que, se acolhida pelos outros, poderiam dar muito fruto, mas se tranca, né? Melhor não mexer. Eu não vou ser atendida mesmo, tudo que eu proponho ninguém aceita. Isso pode afastar as pessoas da comunidade. Mas aqueles que são chamados não desistem. Você não está aqui para que as suas propostas sejam aceitas, mas para você aceitar as propostas dos outros e fazer o que for possível para que elas funcionem da melhor forma possível. Então, umas pessoas têm mais facilidade para questionar, no bom sentido, né? Mas a senhora não acha que, se a coisa fosse desse jeito, poderia dar mais resultado? Nós precisamos disso, né? Tem pessoas que ousam, são ousadas, ir além. Aquilo que o Evangelho fala, né? Jesus fala assim: se alguém pedir para você andar com ele 1 quarteirão, anda 2. Se alguém te pedir
o manto, dá para ele também a capa. É aquela medida socada, né? Aquela medida calcada. Não aquela que fica fofinha, que se você batesse um pouquinho assim, sobraria para caber mais um pouco. Então, e outras pessoas são mais tímidas, mais submissas, mais acomodadas, mais caladas, não criativas, né? São mais executivas do que planejadores, não sei se existe isso, mas pessoas assim, né? Queridos, a diversidade de dons. E há também a diversidade de possibilidades comportamentais. Imaginemos tudo isso colocado dentro de uma mesma realidade comunitária. Essa realidade comunitária se tornaria numa grande escola de santificação. Nós seríamos como medalhas. Se você colocar várias medalhas e esfregasse uma nas outras, elas se poliriam, ficariam polidas pelo atrito. Se não tivessem atritos, elas ficariam lá com aquele brilho ofuscado. E quero terminar com uma frase que eu acho que é atribuída a Santo Stanislau Kostka, uma coisa dessa. Um jovem jesuíta, jovenzinho. Ele dizia: a vida comunitária é a minha máxima penitência. Mas é o jeito de você se santificar. Deus nos chamou juntos. Quer nos santificar juntos. Nos salvar juntos e nos santificar juntos. Vamos ao compromisso da semana. Depois que você assistir esse vídeo, silencie o seu coração, entra dentro dele, na presença do Senhor, procure perceber que apelos Deus fez para você. Em que momento você se encontrou? Escreva uma frase breve que resuma o sentimento do seu coração, para depois você rezar em cima disso e partilhar no próximo encontro da fraternidade. Muito obrigada por vocês existirem, fazerem parte da minha vida. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.